Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Um ambiente de louvor, de adoração a Deus. Nesses momentos em que nós iremos prestar culto ao Senhor. Então, faça com que esse período, esse tempo, aí na sua casa, dentro do seu lar, seja um momento de cultuar o Senhor, de exaltar o Senhor.
Vamos. Neste momento eu gostaria de desculpar aí com os amados irmãos, o som estava cortando, mas estamos fazendo uma nova experiência aqui, sempre buscando melhorar, para que você possa, de uma melhor forma, tendo uma qualidade melhor na transmissão, adorar a Deus aí também na sua casa. Mas estamos melhorando para a honra e glória do Senhor, tá bom? Mas desde já pedimos desculpas pelas falhas que houveram aí na transmissão do primeiro hino que foi louvado ao Senhor pela equipe. E nesse momento nós vamos orar a Deus, nos colocar diante do Senhor e pedir a Ele que nos abençoe, que o Espírito Santo dele nos ilumine nessa noite e que Ele fale profundamente ao meu coração e ao seu coração também. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te exaltamos, louvamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é santo. Nos faltam palavras, ó Deus, para dizer o que o Senhor é. O Senhor é tudo, ó Deus. Toda expressão, ó Deus, seria impossível para dizer o que o Senhor é. Nós louvamos, nós te exaltamos, Senhor. Louvamos pela oportunidade que mais uma vez o Senhor concede a nós de cultuar ao Senhor, de prestar um culto de louvor, de adoração a Ti, ó Deus. Muito obrigado. E sabemos que isso é resultado da graça, da misericórdia do Senhor, que um dia nos alcançou na pessoa de Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário. Muito obrigado, ó Deus. Pedimos ao Senhor que continue falando conosco, através das canções que serão aqui apresentadas para o louvor, para a honra, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus, nós assim oramos. Amém. Amém. Hoje quero convidar você também para louvarmos a Deus com as canções que os nossos irmãos irão apresentar para a honra e para a glória do nosso Deus. Aí na sua casa, faça o melhor para Deus. Louve ao Senhor, cante louvores ao nosso Deus. Faça isso para a honra e para a glória dele. Louvemos ao nosso Deus. Da tua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, um justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu.
chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. O seu sofrer participar, da tua obra vou cantar, meu Salvador. Se tudo é vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, no Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele.
te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Essa última canção, que nós vamos adorar o nome do Senhor, ela diz numa parte: te louvarei, não importam as circunstâncias. Temos vivido dias difíceis, dias que temos que ficar em casa, dias de incerteza porque não sabemos o que virá, mas nós cremos em um Deus que, independente das circunstâncias, Ele está conosco. E por isso nós devemos louvar, adorar, engrandecer o nome desse Deus. Por isso vamos cantar essa canção, você aí na sua casa. Eu te louvarei, Senhor, independente das circunstâncias, independente do vírus, independente da política, independente de qualquer coisa. O Senhor é o Deus da minha vida e perto do Senhor nós queremos estar. Hoje e todo sempre adoremos o nome do nosso Deus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, Jesus. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus,
louvamos, Pai, nós te bendizemos pelo que o Senhor é, um Deus santo, puro, vivo, que nunca nos desampara, Pai. Receba, Deus, nosso louvor, nossa adoração. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra essa noite, Deus. É o que pedimos a Ti, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso objetivo, louvar a Deus, não importa a circunstância, exaltar o nome do Senhor e ser edificado por Ele. Neste momento eu quero convidar você que tem acesso aí à palavra de Deus, que abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Josué, capítulo 6, verso 1 ao verso 5. Josué, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 5. A palavra de Deus diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ainda na presença do Senhor, pedir que continue falando ao nosso coração, nos abençoe. Faça isso, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, ó Deus. Que a igreja do Senhor, que se encontra espalhada, ó Deus, por sobre a face da terra, seja edificada, seja fortalecida com a palavra do Senhor, que será pregada hoje em diversos lugares. Fale, Senhor, ao coração de cada um de nós. É a oração que fazemos a Ti, e a fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. O desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento corporal, é algo que se espera naturalmente de um ser humano, e quando isso não acontece, é porque houve algum problema que impediu o crescimento, como, por exemplo, a deficiência de produção de alguns hormônios apropriados para o crescimento, para o desenvolvimento do corpo humano. Existe uma glândula em nosso cérebro chamada hipófise. Essa glândula, ela é responsável pela produção de um hormônio, o hormônio somotropina. Este é o hormônio responsável pelo crescimento do ser humano. E uma das principais funções deste hormônio é justamente essa: proporcionar um estímulo para o crescimento de ossos, o crescimento dos tecidos, influenciando diretamente assim na estrutura alcançada pela pessoa ao chegar à sua idade adulta. Quando existe algum déficit na produção desse hormônio, esse hormônio do crescimento ao longo da infância de uma criança, isso provoca sérios problemas no desenvolvimento corporal, no crescimento dessa criança, inclusive uma doença chamada nanismo. As pessoas que sofrem dessa doença são popularmente conhecidas como anões, e em geral esses indivíduos têm uma estrutura menor.
Isso porque não houve um desenvolvimento, aquilo que era esperado, o desenvolvimento corporal, o que se espera naturalmente de um ser humano, por causa de uma deficiência na produção de um hormônio. Então a pessoa ela deixa de crescer. Mas por que dizer isso? Depois de fazer a leitura do texto que nós acabamos de ler de Josué. Porque de forma similar, espera-se de cada cristão um avanço, um desenvolvimento visível e um crescimento rumo à maturidade, por meio da fé em Deus, por meio da confiança no Senhor. É necessário que haja um real progresso na vida de alguém que foi salvo por Cristo Jesus, que foi alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus. É natural esperar um desenvolvimento. Deus objetiva que todos cheguemos à unidade da fé, conforme diz o apóstolo Paulo quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13, fala que o objetivo é que todos cheguemos à unidade na fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida e estatura da plenitude de Cristo Jesus. A fé em Cristo, que nos justifica diante de Deus, é a mesma fé que nos santifica também, que causa essa jornada progressiva na vida daquele que crê em Cristo, daquele que foi um dia justificado diante de Deus. A fé verdadeira, a fé genuína no Filho de Deus, ela é suficiente para nos trazer esse crescimento natural, esse crescimento e essa maturidade espiritual, aquilo que se espera de todo aquele que diz crer no Senhor Jesus. O texto em epígrafe retrata a primeira investida militar do povo de Israel dentro já de Canaã, na terra prometida, depois que eles atravessaram o rio Jordão para conquistar a cidade de Jericó. Há um certo tom de expectativa nesse texto, porque Israel, ele passa a dominar a terra prometida, aquela terra que foi prometida aos patriarcas, e agora é o ponto inicial dentro dessa terra do povo de Deus, é o pontapé inicial de uma jornada de vitórias, de uma jornada de derrotas, de uma jornada de avanços, mas também de retrocessos. Dentro de Canaã, e agora o povo começa a viver dentro da terra prometida, mas tendo os desafios diários. E eles deveriam caminhar pela fé. A caminhada deles deveria ser pela fé. Josué foi o líder, aquele que liderou o povo nessa conquista contra Jericó. E o texto nos mostra claramente o exercício contínuo da fé daquele povo. Josué e do povo de Israel. O exercício contínuo da fé, amados e queridos irmãos, é algo indispensável para o progresso eficaz na caminhada cristã. O exercício contínuo da fé é algo que não pode ser divorciado na caminhada cristã, uma vez que temos como objetivo o crescimento também espiritual. O crescimento espiritual, que é algo natural que aconteça na vida daqueles que foram um dia alcançados por Cristo Jesus. O texto nos mostra que o exercício contínuo da fé é indispensável para o progresso eficaz na caminhada cristã sobre alguns aspectos. Primeiro aspecto é da confiança, diz respeito à confiança irrestrita nos propósitos de Deus, nos projetos de Deus.
é confiar de forma irrestrita nos planos de Deus. A confiança irrestrita nos projetos do Senhor é um aspecto importante para o progresso eficaz na nossa caminhada cristã. Por que atacar e invadir inicialmente logo Jericó? Uma cidade fortalecida, uma cidade de muros enormes. Por que começar por Jericó? Porque era o plano de Deus, porque era o projeto de Deus, que começasse por ali. E a confiança irrestrita nos projetos de Deus, nos propósitos do Senhor, é um aspecto importante para o progresso eficaz da nossa caminhada cristã, para que possamos crescer espiritualmente. A conquista aqui da cidade de Jericó, localizada na margem oeste do Rio Jordão, representava uma das mais gloriosas vitórias dos israelitas. Quando eles adentraram as terras de Canaã, porque era uma cidade fortalecida, com altos muros largos, de difícil acesso. E é bom lembrar que o povo de Israel não tinha poderio militar, se fosse comparado à cidade de Jericó, conhecido no mundo da época como a grande potência. E aí, olhando para esta narrativa bíblica, se fôssemos a fazer o uso da racionalidade, da razão humana, certamente poderíamos pensar que seria melhor Israel treinar o povo, Josué pegar o povo ali e treinar numa batalha mais fácil de vencer, talvez contra a minúscula cidade de Ai. Mas não era este o plano de Deus, não era este o propósito de Deus. Vendo sob uma perspectiva humana, Jericó era um território intransponível, mas este era o projeto do Senhor, era o plano de Deus, e por isso não deveria ser abandonado. Deus, Ele tem os seus planos, ao nos conduzir por caminhos que naturalmente nós não escolheríamos. Quem de nós escolheríamos passar por aquilo que nós estamos passando hoje? O enfrentamento a este vírus. Quem escolheria passar por uma doença? Quem escolheria passar por momentos difíceis no contexto familiar? Quem escolheria o caminho mais difícil? Obviamente que ninguém. Em sã consciência escolheria, tendo a opção de escolher, escolheria passar pelo caminho mais difícil. Mas nós não podemos esquecer que é Deus quem conduz a nossa vida. E Deus tem planos, Deus tem propósitos a serem cumpridos. E por mais que sejam difíceis, algo que nos fará crescer, algo que nos fará progredir espiritualmente, é confiar irrestritamente nos planos de Deus, nos propósitos de Deus, porque é Ele quem nos guia sabiamente por vales e desertos. E Ele, quando faz isso, Ele o faz porque Ele tem um projeto exclusivo na vida de cada um. Ele tem um projeto, um propósito para alcançar. Então, diante disso, o que nós precisamos fazer é confiar. Este projeto sempre, o propósito de Deus sempre visa uma coisa, que é a glória do seu próprio nome. Não há como projeto, como propósito de Deus, a nossa
comodidade ou a nossa preferência pessoal. Não, tudo acontece para a glória de Deus, para o louvor do teu nome. Por isso nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, ter uma confiança irrestrita quanto aos propósitos do Senhor, quanto aos planos de Deus. Isso é um aspecto importante para o progresso eficaz da nossa caminhada cristã. Devemos regozijar em Deus, devemos nos alegrar em Deus. Esse Deus que não comete erros, este Deus que sabe o fim de tudo e de todas as coisas, que sabe o caminho e que sabe o que é bom, sabe o que é melhor para o seu povo. Se confiamos de fato na infalível palavra de Deus, nós precisamos também confiar sem temor no infalível Deus da palavra, que Ele tem projetos, que Ele tem propósito, e por mais que a gente não consiga compreender qual é o plano de Deus, qual é o propósito de Deus para tal coisa esteja acontecendo, nós precisamos crer. E quando assim nós cremos e confiamos em Deus, isso nos faz crescer. Isso é um progresso na nossa caminhada cristã. Haverá dias escuros, haverá dias cinzentos, mas haverá dias claros, porque Deus tem um propósito. E como a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por mais que nem eu e você às vezes compreenda o propósito de Deus, nós precisamos descansar que estamos diante de um Deus que para tudo e que para todas as coisas tem um plano. Em todos os dias nós precisamos confiar que o Senhor é quem nos guia por vales, por montes ou por campinas. É Deus quem nos guia. Como ovelha nós somos conduzidos por um bom pastor. Assim somos nós. Não precisamos temer, pois o Deus que conhece todas as coisas, Ele está conosco por toda a caminhada. O projeto que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, às vezes é oposto às nossas vontades, porque muitas das vezes essas nossas vontades, elas são egoístas. Nós, na maioria das vezes, nós preferimos os atalhos, os caminhos mais fáceis, mas o Senhor, por vezes, nos leva por caminhos mais difíceis, por caminhos que nos colocam à prova, para que possamos depender dEle, aprender a viver na sua dependência, em nossos atos, em nossas decisões. No progresso de nossa caminhada, nós devemos confiar irrestritamente nos planos do Senhor. Então o texto aqui, ele nos mostra que o exercício contínuo da fé é indispensável para o progresso eficaz na caminhada cristã. E o primeiro aspecto indispensável da fé no progresso eficaz da caminhada cristã diz respeito à confiança irrestrita nos propósitos de Deus. Segundo aspecto indispensável da fé no progresso eficaz da caminhada cristã é a confiança irrestrita nas promessas do Senhor. O versículo 2 diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Perceba você que Deus, no diálogo que está tendo aqui com Josué, Deus ele diz algo interessante a Josué. Ele diz assim: olha, eu entreguei nas tuas mãos a Jericó e também os valentes.
E essa promessa não poderia ser mais direta. O contexto de medo, de pavor diante daquela tarefa seria dissipado se Josué e o povo confiasse integralmente nessa promessa que Deus acabara de fazer. Olha, eu entreguei na tua mão, Josué. Entreguei Jericó, eu entreguei até os valentes nas suas mãos. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, olha, eu já estabeleci isso. É uma promessa. Eu já designei isso. Eu já providenciei que Jericó será derrotado, Josué. Não existe no texto aqui nenhuma sombra de dúvida, pois o que o Senhor havia prometido aos patriarcas certamente seria cumprido na íntegra. Deus havia prometido a terra e lá estavam eles. E Deus prometeu que eles derrotariam Jericó. E se você olhar lá a partir do versículo 20, versículo 21, você encontrará lá o cumprimento dessa promessa. Você encontrará aqui Deus cumprindo aquilo que ele disse a Josué, no versículo 2. O verso 20 diz assim, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram a trombeta, tendo ouvido o povo o sonido de trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, tanto bois, ovelhas e jumentos. Deus havia feito uma promessa a Josué: entreguei na tua mão a Jericó, entreguei na tua mão os valentes. E aí no versículo 20 e 21 o que nós vemos é Deus cumprindo aquilo que disse a Josué. E Deus age sempre assim. Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Antes de atravessar o rio Jordão, Josué, ele ouviu do Senhor lá no versículo 11 do capítulo 1, dentro de 3 dias passareis o Jordão para que entreis na terra que o Senhor vos dá a possuir, para possuirdes. E assim aconteceu. A certeza da conquista de Canaã é sempre destacada nesse livro de Josué. Por quê? Porque Deus havia prometido, havia promessas de Deus. Às vezes na caminhada cristã nós somos levados a perder a confiança nas promessas de Deus para a nossa vida. Agimos como os discípulos no barco lá com Jesus. Não sei se você recorda daquela passagem, quando veio uma tempestade, os discípulos ficam atemorizados, acordam Jesus no meio da tempestade e esquecem do que Jesus havia dito anteriormente. Quando entraram no barco, Jesus disse a eles: olha, passemos para a margem, para outra margem. Ou seja, há uma promessa de Cristo aqui naquele texto, dizendo que eles passariam. Mas o medo da tempestade, dos ventos fortes, levaram os discípulos a se desesperarem, porque esqueceram das promessas. Por meio do poder de Deus, nós precisamos fazer calar a nossa velha natureza, essa velha natureza que teima em colocar em dúvida as promessas de Deus, aquilo que Deus prometeu. Martin Lloyd-Jones, ele escreveu um livro chamado Depressão Espiritual, no qual ele trata sobre o abatimento na vida do cristão, e ele afirma que uma das razões de tristeza e abatimento é porque o crente não se apropria das promessas de Deus. E ele dá uma dica nesse livro, e a dica dele é: pregue a você mesmo as promessas do Senhor, tal como fazia o salmista Davi, no Salmo 42:11, quando ele diz: porque está batido a minha alma, porque te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Confie nas promessas de Deus. Outro dia, fui arguido por uma pessoa dizendo
que o contexto em que nós estamos vivendo vai culminar na extinção da igreja do Senhor. Como assim? Perguntei para essa pessoa. Como assim o coronavírus agora, o Covid-19, ele vai acabar, vai extinguir todas as igrejas? A igreja do Senhor Jesus? E a promessa que Jesus fez? A promessa que nem as portas do inferno prevaleceriam sobre a sua igreja. Como fica essa promessa? Isso é promessa de Deus. Nós precisamos trazer à memória as promessas de Deus. Não é porque estamos reunidos em casa, não estamos reunidos aqui no templo, é que a igreja deixará de existir. Nós precisamos confiar irrestritamente nas promessas de Deus. Esse é um aspecto importante para o progresso eficaz na caminhada cristã. Nós somos experts em fazer promessas e não cumprir. Se você olhar para a sua vida, certamente você deixou de cumprir alguma promessa que você já fez. Que promessa você fez no início do ano e que já foram deixadas para trás? Não precisa ir muito longe. Alguns prometeram perder peso, outros prometeram cuidar melhor da saúde. Mas aonde estão os frutos dessas promessas? Com Deus isso não acontece. O que Ele de fato promete, certamente há de ser evidenciado na vida do seu povo. As promessas do Senhor, elas são infalíveis. Todas as coisas, elas podem acontecer. Pode ter Covid-19, pode ter o que tiver. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir as suas promessas. E até mesmo usar de tudo o que está acontecendo para o cumprimento da sua promessa. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 56, diz: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo, ao povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O que está registrado aqui é que nenhuma das palavras de Deus deixou de cumprir. Números 23, verso 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Amados e queridos irmãos, nós precisamos crer nas promessas do Senhor. Hebreus capítulo 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. É óbvio que precisamos da iluminação do Espírito Santo para discernir o que é e o que não é promessa de Deus. Há muitas pessoas colocando promessas na boca do Senhor que não são promessas. Isso é um fato, coisas que Ele nunca prometeu. Geralmente distorções de versículos bíblicos fora do seu contexto. Precisamos ficar presos não à imaginação, mas à verdadeira interpretação, à revelação da palavra de Deus. Presos não ao que nós queremos, mas às verdadeiras promessas contidas na palavra de Deus. Um excelente exercício para a nossa fé. E o que nos fará crescer espiritualmente nessa caminhada cristã é confiar irrestritamente nas promessas de Deus. As promessas de Deus, elas estão em plena vigência. Por isso nós devemos confiar irrestritamente nelas. Confiar nas palavras de Deus. Confiar nas promessas de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. Promessa de Deus. Eis que estou convosco todos os dias da vossa vida. Promessa de Deus. No progresso de nossa caminhada, nós devemos confiar irrestritamente nos planos do Senhor
mesmo que estes fujam da nossa lógica e também nas promessas do Senhor. Portanto, esse texto nos mostra que o exercício contínuo da fé, ele é indispensável para o progresso eficaz na caminhada cristã. O primeiro aspecto apresentado aqui no versículo 1 é um aspecto indispensável da fé no progresso eficaz da caminhada cristã. Ele diz respeito à confiança no projeto, nos propósitos de Deus. Segundo aspecto indispensável da fé no progresso eficaz da caminhada cristã diz respeito à confiança irrestrita nas promessas do Senhor. Mas há mais um aspecto indispensável da fé nesse progresso eficaz da caminhada cristã, que é a confiança irrestrita nas instruções do Senhor, nas instruções de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, o versículo 3 ao versículo 5, que diz assim: Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Cada qual em frente de si. Quando nós olhamos para esse texto, poderíamos classificar que o método adotado aqui por Deus não era um método muito convencional para os padrões militares da época. Rodear a cidade, marchando por 6 dias seguidos, e no 7º dia bradar em gritos. Quando nós olhamos com partindo de um pressuposto humanista, não era uma estratégia conhecida até então para se destruir grandes inimigos. Aparentemente, aquele povo tinha perdido o senso do ridículo. Quando nós olhamos isso, imagine uma cidade super poderosa, que era Jericó, muros altíssimos, largos, conhecido na época como a grande potência. E qual é a forma que Deus instrui para que o povo destrua essa cidade? Vão lá, começa a rodear a cidade, começa a tocar trombetas, e aí no 7º dia vocês dêem um grito, um brado bem alto, e aí os muros cairão, e aí vocês serão os vitoriosos. Aparentemente aquele povo tinha perdido o senso do ridículo ou da infantilidade, seguindo tais orientações. Certamente, se fôssemos nós, se fosse eu, mesmo não conhecendo de estratégias de guerra, certamente não seria este o meu plano. Certamente eu passaria outras instruções àquelas pessoas que estarão sob minha liderança. Talvez como fazer trincheiras, como lançar cordas, não sei, para subir no muro, escalar os muros. Mas Deus, ele faz diferente daquilo que o homem faria. E ele faz isso para que o seu nome seja glorificado. E aí quando nós vemos isso, fica fácil entender que a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus. Você já parou para pensar nas instruções úteis que são dadas no início de um voo, quando você entra num avião? São passadas ali algumas instruções, no caso de pane, da aeronave, ou em caso de acidente em que haja sobreviventes,
Há ali algumas instruções. É interessante o que eu percebi, às vezes que viajei, não só nas outras pessoas, mas em mim mesmo. É interessante como a maioria dos passageiros, eles não prestam a mínima atenção para aquelas instruções que podem salvar suas vidas. Muitos nem olham para ali, para os comissários, aqueles comissários de bordo que estão gesticulando ali, saída de emergência, o que fazer com as máscaras. As instruções, elas não são, as pessoas não olham com atenção para aquelas instruções. E o triste é que às vezes nós agimos da mesma forma com as instruções de Deus. As instruções do Senhor para a nossa vida, elas são úteis para a manutenção da nossa saúde, para a nossa vida espiritual. Se nós negligenciamos tais instruções e seguimos nossa intuição ou os nossos sentimentos, certamente amargaremos enormes prejuízos na nossa vida, porque não seguimos as orientações, a palavra de Deus. E o povo de Deus, no contexto ali de Josué, eles obedeceram. E por obedecerem, Deus ali cumpriu a sua promessa. Uma vez que eles são obedientes à palavra de Deus, Deus honrou a fé daqueles amados, dando a eles vitórias. Vitória essa que havia sido prometida. Nós precisamos olhar para as escrituras sagradas, elas que são as nossas instruções nessa caminhada. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, ele testificou a respeito das escrituras, dizendo: toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós precisamos seguir as orientações. O Salmo 119 é um tributo à instrução que procede de Deus, onde o salmista fala assim: olha, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aqui não se trata de uma simples memorização de texto bíblico, guardar versículos na mente. É uma linguagem poética. O salmista não abre mão da instrução do Senhor. Ou seja, as suas decisões, elas são pautadas naquilo que a palavra de Deus instrui. As instruções do Senhor são sempre as melhores, não importam as consequências que venham sobre nós. Nós devemos seguir. Não haverá nenhum crescimento ou progresso eficaz espiritual se resistirmos às ordens dadas por Deus, a palavra do Senhor. Em todas as coisas nós somos instruídos por meio da sua palavra, para que possamos agir de modo sábio. Para agirmos de modo agradável ao Senhor, é necessário seguir à risca as instruções dadas por Ele, por meio da sua santa e bendita palavra. Portanto, amados e queridos irmãos, quero concluir lembrando o que o texto nos mostra a respeito do exercício contínuo da fé, que é algo indispensável para o nosso progresso, para o progresso eficaz do servo de Deus na caminhada cristã. E uma das coisas que nós precisamos é confiar irrestritamente no projeto de Deus, que Deus tem um plano para todas as coisas. Deus tem um projeto para tudo isso que está acontecendo. Deus tem um propósito para tudo isso. Não há nada que aconteça debaixo do céu que Deus não tenha um propósito para isso. Há propósito para todas as coisas debaixo do céu. Todas as coisas. Então precisamos confiar de forma irrestrita nos projetos, nos propósitos, nos planos do Senhor. Precisamos também confiar de forma irrestrita nas promessas do Senhor. Certa vez eu ouvi o reverendo Roberto Brasileiro pregando, e ele disse algo que
por causa do contexto em que nós vivemos, nós acabamos que não pronunciando, não lembrando do que significa essa palavra em outro contexto, que é tomar posse. Nós precisamos tomar posse das promessas de Deus. Aquilo que Deus prometeu, nós precisamos nos apossar dessas promessas. Promessas de Deus que estão contidas na palavra de Deus. Nós precisamos confiar de forma irrestrita nas instruções do Senhor, naquilo que Deus nos manda fazer, aquilo que Deus nos diz que precisamos fazer. Confiar no Senhor. Eu quero aqui encerrar fazendo a você que está aí assistindo essa live uma pergunta. Na verdade, são 3 perguntas. Não se sinta ofendido com essas perguntas, mas eu gostaria que você respondesse a você mesmo. Será que você tem confiado irrestritamente nos propósitos de Deus? Que Deus tem um plano, um propósito para tudo que acontece na sua vida, na sua família, na cidade onde você mora, no país em que você mora, nesse mundo? Será que você tem confiado nos propósitos de Deus, que Deus tem um propósito para tudo? Você tem confiado irrestritamente nas promessas do Senhor, aquelas promessas que estão contidas na palavra de Deus, em que muitas vezes nos fortalece diante das lutas, das dificuldades? Você tem confiado irrestritamente nas instruções do Senhor? Confiar nas instruções do Senhor é estar disposto a obedecer às instruções do Senhor. Se você não tem confiado nos propósitos de Deus, nas promessas de Deus e nas instruções do Senhor, que essa mensagem de hoje possa desafiá-lo a viver essa fé, a vivenciar essa fé, que é algo indispensável no progresso eficaz da nossa caminhada cristã. Assim como nós esperamos que o ser humano ele cresça naturalmente, Deus também espera que nós, na nossa caminhada, nós também cresçamos espiritualmente, crendo, confiando irrestritamente nos seus propósitos, crendo e confiando irrestritamente nas suas promessas, crendo e confiando irrestritamente nas instruções contidas nas suas palavras. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe como igreja do Senhor, todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Feche os seus olhos aí na sua casa, faça da sua casa um lugar de culto ao Senhor. Ore a Deus, fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela palavra que foi lida e exposta, ó Deus, para o louvor do Teu nome. Que seja ela, Deus, instrumento para a edificação da vida daqueles que a ouviram. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, eu agradeço ao Senhor. E agora, amados e queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações e os frutos do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Quero aqui, amado e querido irmão, agradecer a você pela participação conosco deste culto, que não é nosso, o culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, e dizer da alegria que como pastor eu tenho de tê-los aqui acompanhando, louvando, exaltando o nome do Senhor. Nós manteremos os nossos trabalhos, por enquanto, por transmissões via redes sociais, e conto com a sua participação. Quarta-feira nós teremos estudo bíblico às 19h30, reunião de oração na sexta-feira às 19h30, escola bíblica dominical às 8h da manhã. Às 10h nós temos agora IPB Talhamares, Momento Kids,
a escola bíblica para as nossas crianças às 10 horas e às 19 horas do domingo, o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter você acompanhado, e que Deus abençoe a sua vida, e que na sua caminhada você creia e descanse nos propósitos de Deus, que Deus tem um propósito para tudo. Descanse nas promessas do Senhor para a sua vida e confie e viva e siga as instruções do Senhor para a sua vida. Esse é o desejo do meu coração, e essa foi a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até mais.